Vamos aqui com mais um debate no Expresso CNN. Que edição essa, né? Cheia de informação, mas é isso. Jornalismo na veia aqui para que você entenda todos os aspectos desse momento tão especial no Brasil e do mundo, né? A pandemia e todas as suas consequências. Por exemplo, no estado de São Paulo, que entrou hoje em quarentena, né, Carol? Pois é, por pelo menos 15 dias, apenas serviços considerados essenciais vão funcionar. A medida atinge em cheio bares e restaurantes que só podem fazer entregas. Para repercutir a medida, então, a gente vai fazer esse debate, convidar várias partes para entender esse cenário. Já estamos com eles aí. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Paulo Soumuth. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carol e Madalisa. Estamos também com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes de São Paulo, Rubens Fernandes da Silva. Boa noite, Rubens. Boa noite, Carol. Boa noite, Monalisa. E a advogada trabalhista, a Cláudia Ayabi, falei certinho o seu nome. Cláudia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Carol. Devia ter começado com as damas falando boa noite, né? Mas desculpa que na sequência dos nomes estavam os rapazes primeiro. Mas vamos lá. Vamos conversar então sobre essa quarentena, né, no estado de São Paulo e todas as implicações dela. Nós estamos falando de um setor muito relevante, né? Bares e restaurantes, muitos funcionários, um termômetro do que é várias partes do estado de São Paulo. Com o Paulo, contando para nós qual que é o grande desafio neste momento, a grande preocupação nesse momento de vocês, e aí a gente abre para o debate. Bom, o setor de bares e restaurantes, como você destacou, ele é muito importante. Era 6 milhões de empregos e atua em todo o país. Muita foi chamada a atenção com o fechamento, né, o banimento por prefeitos e governadores aqui em São Paulo, por exemplo. Mas a crise no nosso setor começou uma semana antes, com o povo já se resguardando, as vendas já haviam caído aí 70%, 80%, e a nossa grande preocupação e a grande demanda que levamos ao governo federal, ao presidente da República na segunda-feira, foi como manter os empregos, como pagar salários nesse ambiente de faturamento zero. E hoje, em conversa com o governo, com algumas conversas, nós ficamos bastante esperançosos. Acreditamos em medidas de apoio para pagamento desse salário e a retomada das atividades assim que possível. Seria uma ajuda, na hora que o senhor estava dizendo, não deu para ouvir exatamente, é um incentivo direto do governo, é isso? Isso, o governo apoiaria os setores, né, não só bares e restaurantes, mas especialmente bares e restaurantes, com apoio de pagamento de parte do salário, de maneira que a gente possa manter a força de trabalho ativa, né, que não haja desemprego em massa, como já está se anunciando, e com isso, a hora que suspender a proibição de funcionamento, né, hoje no próprio pronunciamento do presidente da República, ele já alerta para uma necessidade da gente retomar o mais rápido possível, aos poucos, as atividades econômicas. E é fundamental que o emprego seja mantido para que essa retomada se dê, porque sem o emprego, sem esse apoio, não seria possível continuar a nossa atividade. Sim, pois é, a preocupação externada pelo presidente da República com relação à manutenção dos empregos. Então, chamamos o Rubens para essa conversa com a gente. Rubens, algumas medidas já foram anunciadas pelo governo. Temos a medida provisória 927, já ali flexibilizando algumas regras trabalhistas. Como é que o sindicato que trata dos trabalhadores dos bares e restaurantes analisa essas medidas? Nós antecipamos algumas medidas que tratam exatamente da Convenção Coletiva de Trabalho, que diz respeito a um período de 120 dias. Este documento foi assinado após uma negociação com o sindicato patronal no último dia 19 de março. Lá já há uma previsão de um pagamento mínimo de 50% dos salários, chegando também a 25% de desconto no salário do trabalhador que permanecer com uma jornada reduzida e 50% para o trabalhador que ficar completamente isolado, né, sem estar atuando nos seus devidos postos de trabalho.
O que muito nos preocupa nessa condição é que o nosso setor tem uma condição diferenciada, que são exatamente as gorjetas. Nós entendemos que as gorjetas, elas superam inclusive o salário base. E com a paralisação, a partir desta data, de todas as atividades em bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias e até mesmo hotéis, nós temos uma grande preocupação, porque o trabalhador do nosso setor terá uma perda muito grande. Sim, Paulo, e para quem, óbvio, quiser participar dessa pergunta, o Rubens e a Cláudia também, vocês já estimam um número de perda de postos de trabalho, de demitidos mesmo, por causa, inclusive, da dúvida, né? Nós sabemos que a quarentena começa hoje, vai durar 15 dias no estado de São Paulo, podendo ser prorrogada. Enfim, esse número já está sendo tratado por vocês? Existe essa perspectiva? E até aproveitando, Mona Lisa, falando de demissões, mas também restaurantes que podem amargar prejuízos e como fechar as portas, se já há algum tipo de levantamento. Perfeito. Primeiro, nossa orientação para todo o setor tem sido: mantenhamos a calma, porque nosso desejo é preservar empregos e manter a atividade pronta para a retomada. Evidentemente, isso pressupõe a ajuda do governo, o governo está muito consciente disso e nós estamos convictos de que o que virá entre hoje ainda não dá mais tempo, mas já está sendo elaborado, as conversas foram muito positivas, nós vamos ter uma ajuda aí que permitirá que mantenhamos os empregados em condições semelhantes aí, ou até melhores do que as aventadas aí pelo colega do sindicato. Evidentemente, isso é um cenário de confiança nossa no governo e toda a interlocução até o momento. Em caso de não haver esse apoio, que a gente descarta hoje completamente, porque não faria o menor sentido para a sociedade, para o país, um setor de 6 milhões de empregos, deixar as pessoas sem ter como pagar seus alimentos, remédios, em hipótese dessa não ajuda, o que a gente imagina, e os números são dramáticos, né? São 6 milhões de empregos nesse setor, pelo menos a metade desses empregos seriam dizimados, eliminados em 30 a 40 dias. Estudos mundiais mostram que o setor mais frágil para bancar um fechamento de atividade é o setor de bares e restaurantes. Há um grande estudo mundial que diz que o setor aguentaria no máximo 16 dias. Como nós já estamos com quedas aí uma semana antes do fechamento, do banimento da atividade e ainda há uma previsão aí de mais 15 dias pelo menos pela frente, esse setor entraria em colapso aí nos próximos 10, 15 dias e a única solução seria uma demissão em massa. Mas renovo a minha afirmação, confiamos no governo, está muito consciente disso, conversamos com o presidente Bolsonaro na segunda-feira passada, com o ministro Paulo Guedes, diversas conversas com os secretários da indústria, o secretário especial do emprego, o secretário especial do trabalho. Há um grande empenho no governo e há já recursos identificados nessa direção. Nós estamos confiantes que nos próximos 2 dias esses recursos aparecerão e a tranquilidade se dará com relação à manutenção do emprego. Complementando, a gente fica muito preocupado com o ponto posto pelo Rubens. Sim, desculpe, interrompi o senhor, Paulo, para colocar a Cláudia Ayab na nossa conversa, advogada trabalhista. Acredito que quando a gente pensa do ponto de vista do trabalhador, as dúvidas são enormes, né? Quais são as garantias, pensando nas leis trabalhistas, para esses milhões de trabalhadores, Cláudia? Sim, eu concordo com o Paulo, Mona Lisa. Eu acho que se as empresas conseguirem, elas devem manter os empregados, assim como o presidente acabou de pronunciar, a economia vai retomar. E por hora, essas medidas apresentadas pela MP 927 podem segurar momentaneamente com o atendente um banco de horas individual para que nesse período de movimento fraco, em que eles só atendem a demanda através do delivery, eles possam cumprir uma carga horária reduzida. E aí mais para frente, quando o estabelecimento retomar suas atividades normais, o empregado
ele trabalha um pouco mais, né, até o limite de 10 horas diárias. Então, essa é uma medida que foi muito benéfica, porque ela não desprotege o trabalhador e ela também beneficia a empresa. Cláudia, tem um ponto que o Rubens destacou para a gente da categoria que é um ponto muito específico, gorjetas. Sim. Elas têm que ser consideradas nessa negociação. Sim, a gorjeta ela faz parte do salário, principalmente para as médias de 13º salário e férias, elas são contabilizadas para cálculo dessas verbas, então elas precisam também ser negociadas. Cláudia, mais uma pergunta para você. Bom, nós estamos fazendo aqui análises, mas o que vai acontecer de fato, ninguém sabe, né? É muito claro isso para todos. Essa é uma dúvida para qualquer governante quando a gente fala sobre os impactos da pandemia na economia, seja municipal, estadual ou federal. Enfim, para as pessoas que estão receosas neste momento, para todos esses trabalhadores de bares e restaurantes do estado de São Paulo, qual é a salvaguarda neste momento e quando a quarentena acabar? Qual é o primeiro passo desse trabalhador na conversa ali com o proprietário, enfim, com o seu patrão? Eu acho que a gente está num momento atípico, Monalisa. A palavra do momento é a flexibilização. O governo, com essa medida provisória, ela teve a intenção de segurar o emprego de todo mundo e não fazer as empresas quebrarem. Então, eu acho que precisa ter flexibilidade tanto do trabalhador quanto da empresa. Eu acho que as partes podem conversar para chegar num denominador comum. Não é interesse do trabalhador também quebrar o restaurante ou bar que ele trabalha. Então, acredito que se ele assinar um banco de horas ou concordar em tirar férias coletivas, já ajuda a empresa nesse momento. E aí, com a retomada das atividades, eles vão receber normalmente. Nesse momento, está todo mundo no mesmo barco, eu acredito. Então, precisa flexibilizar. É isso, a Cláudia resumiu bem a palavra, então, do momento, é flexibilizar, enfim, e conversar, né? Acredito sempre. Porque o distanciamento e a rigidez, enfim, não ajudam nesse momento de jeito nenhum. Eu quero agradecer ao Paulo Solmucci, também ao Rubens Fernandes e à Cláudia. Muito obrigada por esclarecer essa situação e acho que nós vamos voltar a conversar nos próximos dias. Enfim, os microfones da CNN Brasil estão abertos para a gente discutir esse momento e trazer as informações relevantes. Certo, Carol? Com certeza. Obrigada, boa noite. No estado de São Paulo e a gente, claro, vai monitorando e o bate-papo provavelmente deve voltar aqui na CNN Brasil. Vamos então para o intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui no Expresso CNN. A pausa é rapidinho.